Seja bem-vindo ao canal Ofício do Historiador. Prazer, sou o professor Jonas Morato. Hoje compartilharemos uma cifra resumida de um dos assuntos mais complexos de se entender. Falo sobre o materialismo histórico, teoria de Marx. Pois pensando nessa teoria, não podemos generalizar que todas as concepções que dissolvem o materialismo sejam idênticas. Diante dessa dicotomia, havia por parte de Karl Marx uma crítica exponencial a respeito do materialismo de Feuerbach, outro teórico da área. Os pilares desse roteiro são compostos por duas leituras primordiais que englobam esse assunto. A primeira leitura trata-se do O Manifesto do Partido Comunista. A segunda leitura, que também traz muito sobre esse assunto, é o 18º Brumário de Luiz Bonaparte. Essas duas leituras aqui, ó. São livros que ampliam a mentalidade, levando o leitor à clareza do assunto aqui abordado. Vale ressaltar para as pessoas que estão iniciando os estudos nas premissas do marxismo que, a princípio, o viés metodológico e as características do pensador Karl Marx são heranças do filósofo Hegel. Assim se considera pelo fato de Marx estar diretamente em contato com a teoria hegeliana. E seu início se dá em dialogar com o conceito teórico conhecido como idealismo alemão. É bom salientar que Marx vai romper com a escola hegeliana e contrapor a concepção dogmática de uma sociedade idealista. Empregando uma nova abordagem, Marx, com sua ótica de sociólogo e engajado na política econômica, tem um panorama que merece toda a atenção. E dentro desse quadro entra Friedrich Engels, o principal colaborador de Marx nos estudos e análises. Os pensadores haviam entendido que o século XIX estava sofrendo uma série de modificações sociais, propiciada pelo fenômeno da Revolução Industrial. Esse fato fica evidente na ilustrativa charge de Vander Antunes, que nos dá um prelúdio da frenética linha de montagem que o proletário estava diretamente atrelado na descrição de Marx. Nesse sentido, as fábricas acarretaram impactos na mentalidade social pelas relações materiais e das forças produtivas do trabalho. O pensamento seria puramente material, com a exploração da força de trabalho e a disparidade nos salários. Foi a expressão que Karl Marx denominou de mais-valia. E chegou o momento mais aguardado no canal, o quadro Momento da Curiosidade. Vocês sabiam me dizer o que seria a mais-valia que Marx mencionou? Vamos lá? Essa teoria trata-se da remuneração que não era efetuada com valores corretos. Ou seja, tudo que você produz, o dono dos meios de produção vai ganhar de 3 a 5 vezes mais que você, que é o proletário. Sendo que o preço do produto tem a quantidade de trabalho exercida pelo operário. E esse foi mais um momento de curiosidade do canal. Surge então nesse cenário a concepção batizada de materialismo, desenvolvida por Marx e Engels, pioneiros no assunto. Dessa maneira, o materialismo histórico buscou compreender as relações entre o trabalho e a produção de bens ao longo da história, conforme enfatiza Engels. A concepção materialista da história parte da tese que a produção e com ela a troca de produtos é a base de toda a origem social, de que em todas as sociedades que desfilam pela história a distribuição dos produtos e justamente com ela a divisão social dos homens em classe ou camadas é determinada pelo que a sociedade produz e como produz e pelo modo de trocar seus produtos. Dentro dessa análise, a teoria marxista entende que a humanidade define-se por sua produção material, ou seja, Marx resolve estudar a anatomia da estrutura social e interpretá-la no campo econômico-político. A infraestrutura esteve presente nos estudos de Marx e foi a base para formular os questionamentos sobre as forças produtivas e as relações de produção. Partindo do aspecto econômico, segundo Marx e Engels, as relações sociais seriam um desdobramento da continuidade das relações de produção.
Essa projeção fica nítida nesse método desenvolvido por Marx, que propõe esclarecer como os modelos de produção da vida material de cada sociedade pode ser determinante nas relações sociais, espirituais e políticas de toda a história. Diante dessa estrutura, Marx e Engels observam uma dicotomia de classes por razões das relações econômicas. Como dizem no livro base para esse vídeo, a história de toda a sociedade até nossos dias é a história de luta de classes. Manifesto do Partido Comunista de 1848. Marx sempre teceu duras críticas ao sistema capitalista, pois o mesmo considerava que esse composto era o propulsor que gerava a desigualdade e conflitos, promovendo o que ele identifica de antagonismo nas classes. Esse papel era empenhado pela burguesia, detentora de todos os meios de produção, e a classe do proletariado, que concedia a força de trabalho. Vale ressaltar que as técnicas e os novos instrumentos foram um eixo de destaque no assunto meios de produção. A propriedade privada legitimou a superioridade da classe burguesa que moldava a realidade material de toda a sociedade. No percurso histórico evidenciamos vários formatos de produção. Um exemplo é o modelo asiático, China imperial. Nesse caso, as terras pertenciam ao Estado, representado pela figura majoritária do imperador, ou seja, a classe dominante. A agricultura, base da economia, era executada por comunidades de camponeses, a classe explorada, cativos à terra, submetidos a um regime de servidão coletivo. Nesse modelo, são explícitas as forças antagônicas que determinaram uma cisão nas relações sociais e na vida material. Essa divisão desregulada de ordem paradoxal que compunha a pirâmide social foi uma problematização vista em todos os modelos de produção. De maneira sucinta, o termo luta de classes foi um elemento importante na tese do materialismo histórico, desenvolvendo as forças antagônicas. Para validar as palavras que aqui transmito para vocês, vou ler um trecho que se encontra no livro Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, edição de 2014, página 24. Na Roma antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres de corporação, oficiais e servos. Além disso, quase todas essas classes comportam subdivisões hierárquicas. Enfim, as ideias de Marx e sua estrutura materialista da história corroborou para entendermos as relações sociais dos indivíduos, suas transformações econômicas e políticas. Através dessa teoria tão importante, conseguimos entender que nossa condição atual é herança de situações ligadas ao passado. Espero que vocês tenham gostado do tema. Caso tenham sugestões de assuntos, deixe nos comentários. Deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre receber conteúdos de nosso canal. Até a próxima!